O que acontece após a morte? A resposta final de Buda era final de tarde. O sol começava a se despedir, derramando aquela luz dourada e suave que toca, tudo como se fosse uma última carícia, antes da noite chegar. Buda estava sentado debaixo da sombra imensa de uma árvore de sal. Seu corpo já demonstrava fragilidade, afinal, estava próximo do fim de sua jornada terrena. Mas sua presença era vasta, profunda, como se toda a floresta ao redor respirasse através dele. Os discípulos se sentaram em silêncio reverente. O ar estava carregado daquela quietude que antecede revelações profundas. Apenas o som do vento atravessando as folhas quebrava o silêncio, movendo-se como uma oração lenta e antiga. A mulher que não conseguia dormir. De repente, da multidão de pessoas que se reuniam para os últimos ensinamentos do mestre, uma mulher se levantou. Ela se aproximou, curvou-se tocando a terra em reverência e sentou-se perto dos pés de Buda. Seus olhos não brilhavam com desejos mundanos. Não era sobre dinheiro, poder ou reconhecimento. Era aquela angústia profunda, existencial, que aparece quando todas as nossas certezas desmoronam de uma vez. Com a voz embargada, ela disse: "Mestre, há muitas noites não consigo dormir. Meu marido morreu. Meus filhos seguiram seus próprios caminhos. E quando fico sozinha no silêncio da noite, uma pergunta não me larga." Ela respirou fundo antes de continuar. "O que é tudo isso? Qual o sentido? E quando eu morrer, onde vou? Existe algo depois? Vou reencontrar aqueles que amei?" Se você já se fez essas mesmas perguntas no meio da madrugada, deixa aquele like agora e comenta aqui embaixo. Qual é a sua maior dúvida sobre a morte? Vem comigo nessa jornada até o final, o olhar que atravessa. Buda virou o rosto levemente em direção a ela. A luz dourada do entardecer tocava sua pele como seda amarelada, mas ele não respondeu de imediato. Na verdade, ele nem olhou para o corpo da mulher, nem para a expressão de sofrimento estampada em seu rosto. Seu olhar atravessou tudo isso e foi direto àquele espaço interno onde a pergunta realmente nascia. Minutos se passaram. A mulher esperava, seu coração oscilando entre medo e esperança. O silêncio se estendia, mas não era um silêncio vazio, era prenhe de algo inominável. Então Buda falou, devagar, cada palavra caindo como uma gota de água cristalina. "Onde você está agora? Você me pergunta onde vai depois da morte", disse ele. "Mas me diga, você sabe onde está agora?" A mulher ficou confusa. "Estou aqui diante do Senhor." Buda sorriu, aquele sorriso gentil, mas penetrante. "Tem certeza? A mesma você que estava aqui ontem. Onde ela está agora? Os pensamentos que te atormentavam ontem à noite, onde estão neste momento? A respiração que você deu há 5 minutos, ela já não desapareceu?" Ele fez uma pausa, deixando aquilo penetrar. "Você vive num desaparecimento contínuo. Em cada instante algo morre. E ainda assim pergunta o que vai acontecer no final." Os olhos da mulher se arregalaram. Algo começou a se mexer em seu peito. Uma compreensão ainda não formulada em palavras, mas pulsando. Vida e morte são uma coisa só. Buda continuou, sua voz como um rio tranquilo. Vida e morte não são duas coisas opostas. São um único movimento, como inspirar e expirar. Se você observar com atenção, vai perceber que morre a cada instante. Cada pensamento nasce e morre. Cada sentimento surge e se dissolve. Cada respiração é uma pequena morte seguida de um pequeno nascimento. E ainda assim algo em você permanece. Sempre permaneceu. A mulher se inclinou para frente, totalmente absorta. "Então quem é que permanece?" "Aquela que observa", Buda respondeu com simplicidade devastadora. "Aquela que nunca nasceu. Aquela que não vem nem vai. Aquela que você realmente é." Pausa aqui por um segundo. Você consegue sentir essa testemunha silenciosa dentro de você? Comenta aí sua experiência. O marido que ela amava. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto da mulher. Mas ela ainda tinha uma dúvida. A dúvida que mais doía. "Mas meu marido, aquele que eu amei tanto, onde ele está agora? Por que não posso encontrá-lo novamente?" Buda olhou para o céu. Naquele momento, uma revoada de pássaros atravessava o horizonte. Suas asas batendo freneticamente contra o fundo dourado do sol.
Quando um pássaro voa pelo céu, ele disse, o céu fica marcado com sua forma depois que ele passa. A mulher balançou a cabeça. O céu permanece intocado. A forma do pássaro se dissolve. Da mesma maneira, seu marido foi uma forma. Uma bela onda temporária no oceano vasto do ser. A onda se aquietou, submergiu de volta ao oceano. Mas o oceano ainda está aqui. Sempre esteve. Ele olhou diretamente nos olhos dela. E você é esse oceano. A revolução da compreensão. A mulher ficou completamente imóvel. Somente queria resistir, criar objeções, se agarrar às velhas certezas. Mas algo mais profundo estava começando a despertar. Buda continuou suave, mas implacável. Você acha que o amor termina com a morte. Mas o que você chamava de amor era, em grande parte, apego. O desejo de possuir, de segurar, de fazer durar para sempre aquilo que é transitório por natureza. O verdadeiro amor não tem objeto específico. É como uma fragrância que permanece mesmo depois que a flor murcha. Se o seu amor foi puro, sem possessividade, sem medo, sem condições, então ele já é eterno. Não precisa ir a lugar nenhum. Não pode morrer porque nunca nasceu. A mulher fechou os olhos. As lágrimas continuavam descendo, mas agora, silenciosamente. Não eram mais lágrimas de dor, eram lágrimas de liberação. O vazio que é plenitude. Depois de uma longa pausa, ela disse com a voz trêmula, Mestre, eu me sinto vazia e cheia ao mesmo tempo. Isso me assusta. Buda sorriu lentamente, com ternura. É assim que a verdade entra. Primeiro como medo, depois como liberdade. A mente se assusta quando suas fronteiras começam a se dissolver. Mas o que está morrendo não é você. É apenas a sombra, a falsa identidade que você chamava de eu. Quando essa sombra desaparece, você finalmente vê que a morte nunca te tocou, nunca poderia te tocar. Se esse ensinamento está mexendo com algo profundo em você, fortalece o canal com aquele like e compartilha esse vídeo. Por que temos tanto medo? A mulher respirou fundo. Então por que temos tanto medo da morte? A resposta de Buda foi como uma flechada certeira, porque você nunca viveu de verdade. Deixa isso assentar, porque nunca viveu de verdade. Se você vive completamente, ele continuou, a morte é uma consumação, não um fim. É como o ponto final de uma bela sinfonia. Não destrói a música, a completa. Você tem medo porque adiou a vida, amou condicionalmente, viveu com expectativas, ficou buscando permanência num mundo que está em constante mudança. Olhe para este momento, este silêncio, esta respiração, esta consciência presente. Isso é a única eternidade que existe. O ensinamento sobre o tempo. Aqui Buda tocou em algo revolucionário. A gente vive obcecado com passado e futuro, lamentando o que foi, temendo o que virá. Mas a verdade, o passado já não existe. É só memória surgindo agora. O futuro ainda não existe. É só projeção acontecendo agora. A única coisa real é este instante. E neste instante você está vivo, plenamente vivo. A morte não está aqui, nunca estará aqui, porque ela só existe como conceito, como pensamento sobre o futuro. A floresta respira. Buda fechou os olhos novamente. Por um tempo que pareceu suspenso fora do tempo comum, havia apenas o som do vento. A mulher sentiu algo extraordinário. Era como se toda a floresta estivesse respirando junto com o mestre. Cada folha, cada pássaro, cada grão de terra, tudo pulsava com consciência. Não eram coisas separadas. Era uma única vida manifestada em infinitas formas. E naquele momento de clareza cristalina, ela entendeu. Não com a cabeça. A cabeça nunca entende essas coisas, mas com algo muito mais profundo. A compreensão final. Então ela se curvou e disse, com uma voz completamente transformada, eu vim aqui perguntando para onde vou depois da morte. Agora vejo que não há para onde ir. Buda abriu os olhos lentamente e falou com uma suavidade que continha universos. Quando a onda sabe que é o oceano, a questão da jornada desaparece. Não há ir, não há vir. Apenas ser silencioso, eterno, infinito. Comenta aqui. Essa resposta do Buda ressoa com você ou ainda sente que tem algo faltando? Vivendo plenamente agora, vamos trazer isso para o nível prático, porque isso não é só filosofia bonita. Isso pode transformar radicalmente como você vive.
E maior parte das pessoas vive como se estivesse ensaiando para a vida real. Quando eu me aposentar, aí sim vou viver. Quando os filhos crescerem, aí vou fazer o que gosto. Quando tiver dinheiro suficiente, aí vou ser feliz. Mas Buda está dizendo, não há um depois garantido. Só existe agora. E se você não vive agora, quando vai viver? A morte não é o problema. O problema é morrer sem nunca ter vivido plenamente. O amor sem apego. Aquela parte sobre amor verdadeiro versus apego, isso muda tudo. A gente confunde amor com possessividade. Eu te amo, muitas vezes significa eu preciso de você para me sentir completo. Ou você me pertence. Mas o amor real não agarra, não tenta controlar, não tem medo de perder porque sabe que não pode possuir. É como admirar um pôr do sol. Você não tenta colocar o sol no bolso e levar para casa. Você simplesmente aprecia a beleza enquanto ela está ali. E quando ela passa, fica a gratidão, não o desespero. A falsa identidade. O que está morrendo não é você. É apenas a sombra que você chamava de eu. Essa é uma das coisas mais profundas que Buda ensinou. Você não é seu nome, não é sua profissão, não é seu corpo, não é suas memórias, não é seus pensamentos, não é suas emoções. Tudo isso são fenômenos que aparecem na consciência. Mas você é a própria consciência, o espaço onde tudo isso acontece. E a consciência, essa nunca nasce, nunca morre, sempre esteve aqui, sempre estará. O erro de buscar permanência. Buda apontou para algo crucial. A gente sofre porque busca permanência num mundo impermanente. Queremos que relacionamentos durem para sempre. Queremos que nosso corpo seja eternamente jovem. Queremos que momentos felizes nunca terminem. Mas tudo flui, tudo muda. Isso não é um defeito da existência, é sua natureza essencial. Quando você aceita a impermanência, paradoxalmente, encontra algo permanente, a testemunha imutável de toda mudança. Morrendo a cada instante, aquela observação sobre morrer a cada instante, profunda demais. O você de 10 anos atrás já morreu. O você de ontem já morreu. O você de 5 minutos atrás já morreu. Células do seu corpo morrem e são substituídas o tempo todo. Pensamentos surgem e desaparecem milhares de vezes por dia. Emoções vêm e vão como ondas. Você já está morrendo e renascendo constantemente. A morte final é só mais um desses ciclos, talvez um pouco mais dramático, mas essencialmente da mesma natureza. Se essa perspectiva mudou algo em você, compartilha nos comentários o que está sentindo. A pergunta que se dissolve. Tem algo lindo nessa história. A mulher chega com uma pergunta desesperada e sai sem resposta, mas também sem pergunta. Não é que Buda deu uma resposta tão boa que satisfez a dúvida. É que ele dissolveu a própria pergunta, mostrando que ela vinha de uma falsa premissa. É como perguntar que horas são na eternidade. A pergunta não faz sentido porque parte de uma confusão sobre a natureza do tempo e da eternidade. A transformação silenciosa. A mulher se levantou para ir embora. Não carregava mais o peso do sofrimento nos ombros. Não porque encontrou respostas intelectuais, mas porque algo fundamental tinha se transformado. A floresta parecia a mesma. As árvores, os pássaros, o vento, tudo igual. Mas ela não via mais da mesma forma, porque não era mais a mesma pessoa olhando. Aquela que olhava tinha se dissolvido. E o que restou? Só o olhar. Só a consciência pura, sem aquele eu separado, interpretando tudo através do filtro do medo e do desejo. Buda em silêncio. E Buda permaneceu ali sentado, os olhos semicerrados, sua respiração suave como um sussurro da eternidade. Um ser que já havia atravessado completamente vida e morte, que já não vivia como uma pessoa separada, mas como a própria vida manifestada. Ele estava prestes a morrer, seu corpo estava no fim da jornada, mas havia algo nele que nunca poderia morrer. E ele sabia disso com uma certeza absoluta, não conceitual, mas vivida. O convite para você. Esse ensinamento não é para ser acreditado, é para ser investigado. Não aceita simplesmente porque Buda disse, porque eu estou dizendo, ou porque parece bonito filosoficamente. Investiga na sua própria experiência. Olha para dentro. Pergunta sinceramente, quem sou eu? O que é isso que está aqui consciente, antes de qualquer pensamento? E fica com essa pergunta. Vive com ela. Deixa ela trabalhar em você. Não há para onde ir. Não há ir, não há vir, apenas ser. Quando você realmente entende isso, não intelectualmente,
Mas visceralmente, o medo da morte desaparece. Porque você vê que nunca houve nascimento real. Então, como pode haver morte real? São só eventos acontecendo na superfície, enquanto a profundidade permanece intocada. Você é essa profundidade. Sempre foi. Sempre será. Vivendo com esta compreensão. Como isso muda a vida prática? De todas as formas possíveis. Você para de adiar a felicidade. Para de viver no medo. Para de se agarrar a pessoas e coisas. Não porque ficou indiferente, mas porque descobriu algo muito mais profundo. Você ama, mas sem apego. Vive, mas sem ansiedade. Planeja, mas sem ficar obcecado. Porque sabe que tudo é uma dança temporária na eternidade. Se essa jornada com a mulher e Buda te tocou profundamente, fortalece esse trabalho com aquele like sincero. Compartilha com alguém que está sofrendo, com o medo da morte ou a perda de alguém querido. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais conteúdo. Transformador chegando sobre vida, morte, consciência e despertar. E agora, a pergunta sincera. O que mudou na sua relação com a morte depois desse vídeo? Você ainda tem medo ou algo se transformou? Compartilhe a sua reflexão nos comentários. Vamos criar esse espaço de profundidade juntos. Um abraço do que é eterno em mim para o que é eterno em você. Que você possa viver plenamente cada instante. Até o próximo encontro!